Primeira-ministra do Reino Unido renuncia após 44 dias no cargo. Tribunal Superior Eleitoral aprova nova resolução para dar mais agilidade ao combate às fake news nas eleições. E você vai ver também. Reservatórios encerram um período seco com o melhor patamar desde 2011. A previsão é de bandeira verde para o ano que vem. Casos de dengue no Brasil aumentam 185% só neste ano. Nova tecnologia promete ajudar mulheres vítimas de agressão com apenas um botão. E uma boa noite de sono contribui para a saúde do coração. A conclusão é de um estudo feito nos Estados Unidos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora é exatamente 1h pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. Boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Com um aumento considerável no número de fake news em circulação, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução para combater o problema. A intenção é dar mais agilidade ao combate aos conteúdos falsos nas redes sociais. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução que promete agilizar o processo de retirada do ar de fake news ou conteúdos imprecisos, sem a necessidade de múltiplos processos. Pela resolução, o endereço também pode ser retirado do ar no prazo máximo de até 2 horas. E às vésperas da eleição, esse processo poderá ser feito em até 1 hora. Pela decisão, fica proibida ainda a veiculação de propagandas eleitorais pagas na internet nas 48 horas antes do segundo turno e nas 24 horas seguintes à votação. Já para o caso de desinformação replicada, o presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, poderá estender a decisão do colegiado para a remoção de todos os conteúdos falsos. Até então, quando um partido identificava um conteúdo publicado como fake news, ele acionava o TSE com o endereço eletrônico dessa notícia. E após o tribunal considerar o conteúdo falso, ele determinava a retirada da URL do ar. Mas se as chamadas redes de desinformação publicassem esse mesmo conteúdo em outro endereço, o partido que acionou o TSE teria que mover uma nova ação, o que na prática acabaria por manter aquela notícia falsa em circulação. A ideia do Tribunal Superior Eleitoral é permitir que o tribunal possa retirá-la do ar, estendendo a decisão anterior ao novo link. Ao longo deste ano, o TSE adotou uma série de medidas para tentar combater as fake news. Segundo Alexandre de Moraes, houve um aumento considerável no número de notícias falsas em circulação após o primeiro turno deste ano. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir a oferta de serviço de transporte público gratuito no dia do segundo turno. A medida não é obrigatória e os gestores não podem ser punidos por abuso de poder se tomarem a decisão, já que ela tem o objetivo de oferecer a garantia constitucional do direito de voto. A maioria dos ministros do STF confirmou a autorização para que as prefeituras e empresas concessionárias possam oferecer de forma voluntária e gratuita o transporte público no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições. O tribunal analisou no plenário virtual a decisão individual do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso. Acompanharam o voto do relator os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Segundo o relator, diante da desigualdade social, é justificável que o poder público financie os custos de transporte para que as pessoas exerçam o seu direito ao voto. Ele apontou ainda que o poder legislativo está em omissão inconstitucional ao não legislar sobre o tema. Barroso afirmou que a prática de oferecer o serviço não pode levar à punição de prefeitos e gestores por crimes eleitorais ou de improbidade administrativa. Isso porque a medida tem o objetivo de viabilizar a garantia constitucional do direito de voto. O ministro deixou expresso ainda que não pode haver qualquer discriminação de posição política no serviço. Com isso, veículos públicos e ônibus escolares podem ser usados para o transporte e o Tribunal Superior Eleitoral pode, se entender necessário, regulamentar a atuação dos municípios e empresas de transporte para coibir eventuais abusos de poder político.
O Tribunal de Justiça do Paraná aprovou uma indenização retroativa aos juízes e desembargadores. Segundo o decreto, magistrados que acumularam processos podem receber extras de 1/3 do salário. A indenização aprovada pelo Tribunal de Justiça do Paraná a juízes e desembargadores pode passar de R$ 200 milhões. Segundo o decreto, magistrados que acumularam processos ou funções entre janeiro de 2015 e abril de 2018 podem receber extra de 1/3 no salário. Para receber a gratificação, os magistrados devem declarar que acumularam trabalho no período, assumir a responsabilidade na declaração e assinar requerimento. A autorização de pagamento atende a um pedido da Associação dos Magistrados do Paraná. Eles alegaram que, desde janeiro de 2015, juízes federais e trabalhistas passaram a receber a gratificação e, no Paraná, os juízes estaduais só tiveram direito ao pagamento a partir de abril de 2018. Dos 939 magistrados no Paraná, quase 900 já fizeram o pedido. Segundo o TJ, a indenização conta com juros e correção monetária, não terá retenção de imposto de renda nem de contribuição previdenciária. A primeira parcela dos pagamentos já foi feita e todos que fizeram o pedido receberam o valor de R$ 4.990, que corresponde apenas aos juros, segundo o tribunal. Ainda segundo a instituição, o pagamento será parcelado em até 180 meses. E olha só que boa notícia, os reservatórios encerraram o período seco com o melhor patamar desde 2011. Segundo o relatório, a expectativa do estudo é de bandeira verde em 2023. Apesar da retração de 3,34% do volume equivalente do Sistema Interligado Nacional, os reservatórios do Brasil encerraram o período seco com o melhor patamar desde 2011. O relatório foi realizado pelo Interresearch, com base em dados da Operadora Nacional do Sistema Elétrico, a ANEEL, e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. De acordo com as informações, os resultados aferidos no último mês foram os melhores para o subsistema Sudeste Centro-Oeste na última década, com 51% de energia armazenada em setembro de 2022, o maior percentual desde 2011, que ficou em 65%. O estudo observou também em setembro uma retração de 58% no nível de geração térmica, dada a melhora do cenário hídrico e da expansão anual da energia eólica e da fotovoltaica. Com a estabilidade no cenário hidráulico, a bandeira verde foi anunciada em 16 de abril deste ano, sendo mantida em outubro, segundo o anúncio da ANEEL. O número de casos de dengue aqui no Brasil já aumentou quase 2 vezes mais nesse ano. O início do período chuvoso abre alerta para aumentar as medidas preventivas. O Ministério da Saúde informou que o número de casos de dengue no Brasil subiu quase 185% entre janeiro e o início do mês de outubro, no comparativo com o mesmo período do ano passado. O levantamento ainda apontou uma alta de 87% nos infectados com chikungunya, doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Essa é a época do ano em que tem aumento da população dos mosquitos e potencial de transmissão das doenças. Como este mês de outubro começou chuvoso, traz um alerta especial, já que a condição climática favorece a reprodução do mosquito da dengue, que deixa seus ovos em postos de água parada. Segundo a pasta da Saúde, o país teve 1.300.000 prováveis casos de dengue entre janeiro e começo de outubro deste ano, com a maior taxa de incidência na região centro-oeste, com mais de 1.900 casos por 100 mil habitantes. O Brasil ainda registrou 909 óbitos pela doença, com o maior número deles em São Paulo, com 272 óbitos. No caso da chikungunya, são 169 mil casos prováveis, com taxa de incidência de 79 por 100 mil habitantes. A maior taxa é observada no Nordeste, com 255 casos por 100 mil habitantes. O país já confirmou 76 óbitos pela doença, sendo 36 no Ceará. E para evitar a reprodução do mosquito que causa a doença, é importante ações de prevenção, como a eliminação de pontos de água parada nos quintais. E olha só, aplicativos de celular com o botão do pânico
que aciona o número direto 190 da Polícia Militar, têm se tornado grandes aliados de mulheres vítimas de violência. A tecnologia, já presente em alguns estados brasileiros, agora chega também ao Rio de Janeiro. Flagrantes cada vez mais recorrentes. Nos 4 cantos do Brasil, a violência contra mulheres é registrada. Rio de Janeiro, Goiânia, Piauí, Espírito Santo. Olha aqui, você quebrou meu nariz, vai lá, me bate! Enquanto câmeras hoje espalhadas por todos os cantos ajudam a flagrar agressões, aplicativos de celular colaboram para denúncia, atendimento, proteção às vítimas de violência em todo o Brasil. Essa rede de apoio digital se espalha a cada dia por todos os estados. E agora chega também ao Rio de Janeiro, com o aplicativo Rede Mulher. Ao baixar o app gratuitamente, a mulher deve preencher um cadastro com informações essenciais para a eficácia do atendimento. Quando essa mulher entra com essa informação já de cara, é no aplicativo, ela já tem o CPF dela, tem o nome dela. Se ela tiver uma medida protetiva, a gente já sabe. E isso faz o quê? Isso abrevia o tempo dessa checagem e faz com que esse atendimento seja ainda mais rápido. Esse tempo de resposta pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte de uma mulher. Esse é o alerta da coordenadora da Patrulha Maria da Penha, um serviço presente em quase todos os estados do país. A Patrulha Maria da Penha, ele é um programa, né, da Polícia Militar voltado para o acompanhamento, né, e fiscalização de medidas protetivas de mulheres que estão em situação de violência. É um modelo que, na verdade, é empregado no país todo e que tem sido muito eficiente na prevenção da reincidência da violência doméstica e principalmente na prevenção de feminicídios. E os aplicativos hoje são ferramentas essenciais para esse trabalho. Quando a gente fala de uma mulher que está em situação de violência doméstica, ela precisa de um atendimento integral. Ela precisa de um acompanhamento da rede, ela precisa de um atendimento pela justiça, pelas delegacias, pela polícia militar. Mas quando a gente fala do momento da emergência, né, daquele momento onde o sujeito está tentando atacá-la novamente, tentando invadir uma residência, essa mulher precisa de rapidez nessa resposta. Em várias partes do Brasil, os apps de apoio estão disponíveis para os sistemas Android e iOS. A gente tem inclusive experiências premiadas no Nordeste, aplicativos chamados SOS Mulher, e tem vários. É importante que as mulheres dos estados procurem aquele aplicativo preferencialmente que seja pela Secretaria de Segurança, que tenha ali a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, não é? Aplicativos que tenham esse suporte por trás, porque na hora que ela precisar, na hora que ela acionar, saber que vai a polícia, que vai alguém lá do estado para dar esse atendimento para ela, que é o direito que ela tem, né? Além disso, no app Rede Mulher, por exemplo, são muitas as informações e possibilidades disponíveis para as pessoas cadastradas. A mulher pode fazer registro de ocorrência online, ela pode fazer a solicitação da medida protetiva através de um link para o site do TJ, que é o Maria da Penha Virtual. Então, a mulher pode pedir a medida protetiva diretamente pelo aplicativo. Ela pode formar a sua rede de guardiões, quer dizer, formar aquele grupo de pessoas que ela vai notificar no momento que ele está tentando agredir, tentando entrar na casa. Tem também a localização da rede especializada de atendimento à mulher. Então, isso tudo ao alcance da mão. E o mais importante, o botão do pânico, que aciona automaticamente o número 190, a emergência da Polícia Militar. É mais uma arma para auxiliar no combate à violência contra a mulher no Brasil. Qualquer mulher, independente da sua classe social, de onde ela esteja, ela pode passar por isso. Agora, a diferença é se ela vai continuar nisso ou não. E para isso, a gente precisa de muita força. Mas saber que a gente não está sozinho e que tem alguém que vai segurar na nossa mão é fundamental. Com certeza, né, gente? Olha, antes do intervalo, a gente fala do tempo. Muitas cidades devem registrar chuva forte nesta tarde. O Paraná é o estado que deve registrar o maior volume. Ele pode ultrapassar os 100 milímetros. Algumas regiões do Sudeste também devem continuar enfrentando instabilidades nesta quinta. Vamos ver como está o tempo em algumas cidades? A gente começa falando do Paraná. Essas são imagens da cidade de São José dos Pinhais, que está entre as regiões onde os temporais devem continuar com mais força.
Por enquanto, o tempo segue instável, com céu nublado e um leve friozinho. São José dos Pinhais registra agora apenas 19 graus, com previsão de mais chuva para esta tarde. Agora nós vamos para a cidade de Bom Jesus do Norte, que fica no Espírito Santo. Olha só, o dia segue bem quente e abafado por lá. A cidade enfrenta um calorão. Neste momento faz 31 graus. Podemos ver que muitas nuvens carregadas já se aproximam da cidade. Por isso, prepara aí o guarda-chuva, porque tem previsão de temporais ainda hoje na região. E para finalizar, a gente fala aqui da capital paulista. Vamos com a câmera 10 lá fora. O dia começou nublado aqui em São Paulo, mas as nuvens carregadas já se dissiparam e o dia segue ensolarado e com algumas nuvens apenas no céu. De volta comigo, a capital paulista registra nesse momento 25 graus, mas a temperatura pode chegar aí aos 29 ainda hoje. E atenção, tem previsão de chuva em áreas isoladas. E veja a seguir, primeira-ministra do Reino Unido renuncia após 44 dias no cargo. E ainda, uma boa noite de sono contribui para a saúde do coração. A conclusão é de um estudo feito nos Estados Unidos. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h19 pelo horário de Brasília. Nós voltamos com destaque internacional. Após uma forte pressão do partido, Liz Truss anunciou nesta quinta-feira a renúncia do cargo de primeira-ministra britânica. A premier perdeu credibilidade após a rejeição do seu plano para a economia. Ele previa um corte radical nos impostos do país. A primeira-ministra britânica Liz Truss não resistiu à crise econômica e política e anunciou a renúncia ao cargo nesta quinta-feira. Em um comunicado, ela afirmou que, dada a situação, não poderia mais cumprir o mandato para o qual foi eleita pelo Partido Conservador. Truss se torna, assim, a chefe de governo que permaneceu por menos tempo no cargo na história contemporânea do Reino Unido. A situação já estava tensa para agora a ex-premier, desde que o governo abandonou a proposta de reforma econômica, o que gerou muitas críticas da oposição e na opinião pública. O pacote incluía cortes de impostos e apoio colossal ao pagamento das contas de energia, duas questões que levantaram temores de um colapso nas contas públicas. Muitos críticos também apontaram que as medidas não abrangiam as parcelas mais ricas da população. O chefe da pasta que lidera a terceira maior economia da Europa, Kwasi Kwarteng, precisou renunciar e foi substituído por Jeremy Hunt, hábil articulador político. O Partido Conservador anunciou que vai realizar eleições internas para escolher um novo nome para ocupar o cargo, mas a oposição trabalhista já pediu eleições legislativas antecipadas. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, culpou a política econômica dos Estados Unidos pela desvalorização do peso colombiano diante do dólar. Cada dólar é vendido a 4.700 pesos, número nunca antes registrado. Neste ano, a moeda colombiana desvalorizou 16% em relação à moeda americana, de acordo com a estimativa de vários analistas. Viene uma crise econômica indudável. Há, sem dúvidas, uma crise econômica chegando. Os Estados Unidos estão praticamente arruinando todas as economias do mundo. Petro afirmou que os países estão sob ameaça de recessão e a Reserva Federal dos Estados Unidos aumentou as taxas de juros para enfrentar a alta dos preços. E os Estados Unidos tomam decisões para proteger somente a eles mesmos, às vezes sem pensar no que vai acontecer depois das medidas. Isso esvazia as economias das nações latino-americanas. Se está vaciando a economia das nações latino-americanas. A dívida colombiana em dólares pode disparar e, ao mesmo tempo, produzir uma fuga de capitais diante das perspectivas de lucros maiores dos investidores. O presidente Petro pediu que os governos da região estabeleçam uma agenda comum para defender a América Latina da crise mundial que se aproxima. Para manter a saúde do seu coração em dia, muitos fatores são importantes, né, Dani? Como, por exemplo, seguir uma dieta equilibrada e praticar exercícios físicos. Mas tem uma atitude que pode fazer toda a diferença no bom funcionamento de um dos órgãos mais importantes do nosso corpo humano. Pois é, Paty. Segundo um estudo realizado nos Estados Unidos,
Uma noite bem dormida também contribui para a saúde do coração. E olha, a duração ideal do sono para um adulto é entre 7 e 9 horas por noite. Vamos conferir. Para manter o seu coração saudável, é recomendado, além da dieta e dos exercícios físicos, uma boa noite de descanso. Um novo estudo feito pela American Heart Association adicionou a duração do sono à lista de verificação de saúde cardiovascular. Essas diretrizes, baseadas na ciência, foram criadas para ajudar todos os norte-americanos a melhorar sua saúde cardíaca. As orientações também podem ajudar pessoas no Brasil, que registra cerca de 400 mil mortes por ano pelas doenças cardíacas. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, levando cerca de 18 milhões de vidas a cada ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Em pesquisa, os maus hábitos do sono apareceram em cerca de 63% dos voluntários que dormiam menos de 7 horas por noite e 30% dos que dormiam menos de 6 horas. A duração ideal do sono para um adulto é entre 7 e 9 horas por noite, de acordo com os Centros de Controle de Prevenção e Doenças. Pessoas que dormiam menos de 7 horas por noite tinham uma chance maior de baixa eficiência do sono e maior prevalência de fatores de risco para doenças cardíacas, como obesidade, diabetes tipo 2 e pressão alta. Outra pesquisa também mostrou conexões entre sono curto e doenças crônicas. Dormir mal pode aumentar os níveis de estresse e os riscos de depressão, que também afeta a saúde do coração. E olha, confesso que já me bateu um soninho, viu, Dani? Uma boa noite de sono é segredo aí para muita coisa. Com certeza. E olha, essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações para você. Uma ótima tarde e até amanhã.